Oi, gente. Hoje o programa tá muito especial. Tô com uma pessoa aqui que vocês não têm noção. Tem quatro plaquetas aqui de perguntas. Mas antes eu vou agradecer meus patrocinadores, o Shopping Céu Jardins, o Shopping Jardins, a Camila Joias e o Café Orfeu, que aqui trouxe aqui pra Cami. Então, vou apresentar agora a Cami Espinosa, minha amiga há muitos anos, modelo, especialista em alimentação consciente e formada em Mindful Eating. Pra quem não sabe, vamos explicar o que é, mas antes eu vou te contar um negócio. A Cami tem uma história muito bacana, que ela tem 2 filhos, a Bruna e o Gabriel. Uma gravidez foi com 33 anos e a outra com 47. Eu quero que você conte tudo. Tati, obrigada, primeiro de tudo. Deu certo, né? Deu certo, finalmente. Deu certo, Que a gente tava já delícia falando aqui. que tem... A gente até, eu falei, vamos parar de falar, porque senão, vamos deixar pra conversa, porque a gente fala muito, né? Muito. Mas, e a Camila fez 50 anos. Sexta-feira passada. E ela tá essa gata, assim, sempre foi bonita, né? Mas ela tá cada dia mais, assim, sarada, mais... O que você faz, amiga? Calma, vamos no começo. É muita coisa. Vamos uma coisa por vez. Me conta sobre essa, assim, como esse processo de modelo você... Bom, comecei a trabalhar como modelo com 16 anos, né? Minha vida inteira, assim, trabalhei como modelo, depois continuei trabalhando com moda, fui sócia de um e-commerce de moda, depois saí desse e-commerce, fui curadora de moda e fiquei na parte de branding de um outro e-commerce de moda. E essa minha paixão por, né, alimentação, por coisas saudáveis, por vida saudável, na verdade sempre veio comigo, mas eu costumo dizer que assim, eu me alimentava bem pelos motivos errados, né? Eu comia certo pelo motivo errado, porque eu era modelo, então a minha relação com a alimentação nem sempre foi saudável. Eu tive bulimia quando eu era novinha, que eu viajava muito, ia muito pro Japão. Então, eu era magra, nunca tive tendência a engordar, mas eu ficava naquela pressão, naquela coisa neurótica. E comia besteira, né? Às vezes, né? Comia besteira, mas aí trocava, não me nutria, né? Comia aquela coisa, imagina, eu era uma criança. Você sobrevivia. Né? Exato. E tive bulimia, me curei e tudo, mas sempre tive essa... Eu lembro na época, assim, as modelos não faziam ginástica, eu sempre fiz ginástica, sempre tive o corpo mais torneado, né? Não era daquelas tão esqueléticas. Então, eu sempre trouxe isso comigo, fui ressignificando essa relação com a alimentação, com vida saudável. Sim. Depois teve 2 momentos, que até tem a ver com o que você falou, a gravidez da Bruna, né? Que eu parei para prestar atenção mesmo, assim, do quanto a alimentação é uma ferramenta poderosa pra gente, né? Viver bem, ter saúde. Hoje a gente fala tanto em longevidade, né? Super. E eu falo que longevidade, as pessoas imaginam longevidade como uma coisa que a gente vai ter aos 80. Ai, deixa eu me cuidar agora, porque aos 80 eu vou ter que... Não, é amanhã, é semana que vem, né? Isso que você acabou de falar, a gente tá fazendo... Eu fiz 50, você vai fazer 50. E a gente tá super bem, tá com energia. Eu tenho energia pra cuidar de um bebê de quase 3. Não, né? gente, nunca imaginei, né? Isso pra mim é a longevidade. Eu já tô colhendo frutos da minha longevidade, né? Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo essas coisas aos 50. Então, foram os momentos, a gravidez da Bruna, né, que eu parei e falei assim, gente, eu via minhas amigas se afundando no bolo de chocolate e eu falava, não, eu quero alimentar eu tô criando um ser dentro de mim. Nossa, eu quero dar nutrientes para ele, né? E aí foi uma mudança de chave. Eu lembro que já na gravidez, eu não comi doce, eu pensava muito bem o que eu ia colocar, né? Que combustível eu ia dar ali para aquele ser que eu estava gerando. E depois um momento triste que foi a doença da minha mãe faleceu de câncer de pâncreas em 2015. E eu nunca me esqueço, assim, por isso que até depois eu estudei tanto açúcar, eu falo muito de açúcar, porque primeira consulta que eu fui no médico oncologista dela, ele falou, olha, eu vou te falar grosso modo, corta açúcar porque o tumor se alimenta de açúcar. Então, se você tem lá, né, algumas células cancerígenas, alguma coisa começando a se formar, o açúcar vai só acelerar esse processo, né? E aí eu falei, meu Deus, né? E a partir daí comecei a estudar. Fui fazer uma formação do IIN de Nova York, que é o Institute of Integrative Nutrition, né, como coach em saúde e bem-estar. E comecei a me aprofundar, né, nessa história da alimentação consciente. Eu sempre fui muito mais apaixonada pelo comportamento do que pela nutrição em si. Eu nunca pensei em fazer nutrição porque eu gosto muito do que vem antes, né? O que faz a gente se alimentar de tal ou tal forma. E depois, agora mais recentemente, eu também me apaixonei pelo Mindful Eating, né? A gente escuta falar muito em Mindfulness. Então, eu quero que você me conte, porque... O Mindfulness é a atenção plena, né, na vida,
naquilo que a gente tá. Eu gosto até do termo mindful living, que é você viver de forma presente, consciente, né? Eu tô aqui presente, eu tô falando com você, eu tô vivendo esse momento. Que a gente esquece do presente, e hoje em dia né? É muito a gente pensa difícil, no futuro. Né? Assim, até eu que tô atenta, que trabalho com isso hoje de manhã mesmo, eu fui num sound healing, eu não consegui me entregar completamente, porque, gente, uma segunda-feira de manhã, eu tava lá deitada, eu só ficava pensando, toda tem que a minha gravar, agenda, tenho isso, exato, né? Eu tinha que voltar para casa, eu tinha uma reunião, depois eu vinha para cá. Então, assim, é muito difícil com o estilo de vida de hoje em dia, pessoas que moram em São Paulo. Não, né? sim, uma cidade grande, quase impossível. Você se programa para uma coisa, aí você pega um trânsito absurdo, já estraga a sua agenda do dia inteiro. Então, é um exercício, né? A gente pode viver de forma com atenção plena o tempo inteiro. E quando a gente fala de alimentação, é mais legal ainda, porque muitas vezes a gente se alimenta no piloto automático, a gente nem percebe, né, que a gente comeu tudo aquilo ou que a gente tá ali tentando fazer da comida uma bengala emocional para alguns sentimentos que a gente não quer entrar em contato ou que a gente não gosta de sentir, né? Então eu sou muito apaixonada por esse lado e o mindful eating é você ter atenção na hora que você come? Sim, é você basicamente comer com atenção plena, você trazer intencionalmente a tua atenção, não só a comida que você está colocando no prato, e a parte que eu mais gosto, assim, é de você prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções. Como é que eu estou me sentindo agora? Então, é uma coisa muito bacana de você, assim, você não precisa meditar, você não precisa... Nada disso. É assim... 1 minuto antes ali, qualquer refeição que você for fazer, se você parar e pensar, como é que eu tô me sentindo? Não que vai funcionar todas as vezes, Entendi. né? De repente você tá mega ansiosa, você vai comer ali uma caixa de chocolate inteira. Sim. Mas você joga a luz, né? Você vai falar, não, peraí, eu tô ansiosa, então né? Você pode segurar um impulso ali, né? Entendi. E quanto mais você vai fazendo isso, mais consciente você vai ficando dos seus sentimentos, né? Da maneira que você tá se sentindo. E você começa a destacar ele da comida, né? Você não usar a comida. Interessante. Porque a gente sabe que a comida, no final, apesar de a gente achar que vai trazer esse conforto, né? Aquela coisa de, tive um dia péssimo, mereço, né? E vai lá e come um monte de porcaria. Não vai trazer, só vai trazer frustração. É comportamento, né? Exato. Quando você acabar de comer, você já vai se culpar, você já vai se sentir frustrada, você vai falar que mais uma vez você não teve, né, ali, ó, a força de vontade de fazer as coisas como você gostaria. Ou quando a gente tá exausto, a gente fala, eu vou jacar hoje, vou comer tudo que existe de besteira, junk food. E aí, se a gente for pensar em nutrição, você fica pior ainda. Você já tem mais fome, né? Exato. Você já tá cansado, você come açúcar, você vai ter aquele pico de energia, daqui a pouco você tá morta. Você tem que ter mais açúcar. Exatamente. E aí entra a dopamina, né? A gente tá viciado em dopamina hoje em dia, né? E aí o açúcar vai lá, dá o pico, aí você quer mais. Aí você, né, cai, você quer mais. E a gente vai vivendo assim, totalmente inconsciente, né? Por isso que esse é um assunto que... Tá tão... né? Exato, e rende horas. Aqui eu posso horas. Eu perguntei pra Camila se ela já entrou na menopausa, né? Porque você teve seu filho agora com 47. Com 47, o Gabriel. Que é incrível, né? Foi. Porque eu já entrei, ela não, assim, então, ela falou que ainda não. Então, mas você já sabe que tem que começar a se preparar. Eu tô de olho, já tô de olho. Até porque cai de uma hora pra outra. Porque eu ia te perguntar, né? isso que eu ia te perguntar, você faz alguma reposição, ainda nada? Não, mas tô você é a favor? Eu sou a favor. Eu acho que tem casos que não pode mesmo, sim, né? Pessoas que já tiveram. Tem que procurar um especialista, um profissional de saúde que entenda, né? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão se aprofundando nisso, né? Graças a Deus. Todo mundo quer saber aqui no programa. Não, e graças a Deus pra nós, né? Sim. Porque, assim, é um assunto que antigamente, né, achavam que a mulher tava ficando louca, que sei lá, né? São tantos sintomas, tantas coisas que podem acontecer, né? Mas também tem essa coisa, até, né, quando a gente fala com meninas mais novas, tudo tem a ver com a maneira que você se preparou para chegar até ali, né? Como se fosse pagar uma conta ali no final. Quando a gente fala de menopausa, eu acho que um monte de menina mais nova, né, de 19 a 35, já fala, não, eu vou pular porque eu não quero ver essa parte. Mas ninguém entende que... Exato. Como você vem com o seu lifestyle, influencia totalmente como você vai chegar lá, né? Exatamente. E também se a pessoa menstruou muito cedo. Eu menstruei com 11, então... E tem uma questão genética também, né? Dependendo da idade que a mãe entrou na menopausa. Minha mãe não sabe quando ela entrou, ela nunca repôs. Eu faço reposição. Ela não repôs? Não, nem lembra. Eu falei, mãe, você teve alguma coisa? Ai, filha, nem lembro. Tem gente que passa assim, mas tem não, gente que tem eu tive tudo. Eu tive tudo. E o menos importante foi o calor, que o pessoal fala. Era o que menos... Não, parte psicológica. Esquecimento. Não, você começa a engordar e não sabe por quê, que você não tá comendo tanto. Cada vez você come menos e engorda mais. Muda o metabolismo, muda tudo, não é? né? Você é açúcar zero hoje em dia?
000 não, até porque eu sou contra essa coisa do radicalismo, né? Porque quando você faz uma promessa, né? Todo mundo adora fazer promessa não, gente, de açúcar. não aguento. Então agora que é a quaresma, né? Quaresma. Assim, já a cada 10 amigas que eu encontro, Total. 5 estão fazendo 0 açúcar na quaresma. Tá. Restrição gera obsessão. Então, quando eu sou um pouco contra, se a pessoa realmente quer tirar o açúcar, quer consumir o açúcar de uma forma mais consciente, eu sou contra, tipo, amanhã não como mais nada de açúcar, porque você só vai pensar naquilo, né? As pessoas que fazem essas promessas, elas ficam se planejando na Páscoa o que elas vão comer. Verdade. Qual ovo eu vou comprar, já ficam namorando, Sim. né? Então, eu não sou 000, mas eu escolho muito bem os momentos que eu vou me dar ao luxo. Então, sei lá, eu adoro tiramisu. Então, se eu vou num restaurante que tem um tiramisu que eu amo, eu vou comer com maior... Vou tomar meu Lactaid, porque eu tenho intolerância à lactose, mas eu como com Isso que eu ia maior te falar, prazer. porque a gente tem uma vida social. Daí você vai, né? Você vai num jantar, como você se comporta? Você come também direitinho? Mas eu como direitinho, assim, porque pra mim é um estilo de vida, né? Assim, Entendi. eu sempre falo, assim, quando a gente consegue virar essa chave quando você se conecta com o prazer que você sempre sente em estar se sentindo bem. Sei. Então, pra mim, me alimentar da forma que eu me alimento, ou não é radical. Mas isso aí é que entra a questão do mindful eating e da consciência, né? Isso não funciona para todo mundo, porque não tem certo nem errado. Então, eu me alimento dessa forma. Para outras pessoas, pode ser que não, né? Mas o açúcar na sua vida, ele entra de alguma forma, tipo xilitol, açúcar de coco? Ultimamente eu prefiro sempre açúcar de coco, né? Tá. Dentre as opções de açúcar, é o açúcar que tem o índice glicêmico mais baixo. Tá. Hoje em dia tem uns adoçantes que são bacanas, né? O Moon Sugar aqui no Sugar. Brasil. Lá fora tem a lulose, que aqui no Brasil ainda não é liberado pela Anvisa, mas é uma opção legal também. Mas é aquilo que eu sempre falo, também não adianta a pessoa se jogar no adoçante, né? Entendi. Que nem quem tá fazendo, tem gente que tá fazendo a quaresma e adoçante pode. Não pode açúcar, mas aí o que adianta? Você vai trocar uma coisa pela outra, né? Porque faz mal. Exato. E a reeducação, tudo em exagero faz mal, Tudo, né? exatamente. E a reeducação do paladar é um dos primeiros passos pra gente começar a tirar o açúcar da vida, né? E na verdade não é tirar o açúcar da vida, é consumir açúcar com consciência. Como você faz? Você vai num jantar, você come sua sobremesa preferida. Porque a maioria das pessoas que falam, eu preciso diminuir o açúcar, que a pessoa sabe que ela tá exagerando, mas é o açúcar que controla ela. Eu sempre falo que o açúcar é o maior sequestrador do nosso cérebro que tem, porque ele age como uma droga, né? A gente não pode falar que o açúcar... E a gente fica feliz quando a gente come. Mas por pouco tempo, né? Porque daqui a pouco dopamina, né? Exato. E a gente não pode falar que o açúcar vicia, mas o comportamento que a gente tem em relação ao açúcar é de vício, né? Vício, total. E ele vai lá e ele age exatamente nos mesmos neurotransmissores, a dopamina, inclusive, que das drogas, né? Da então, paixão também, né? Você quer mais. Que é aquela coisa de 5 minutos, depois passa, e né? você Não quer mais, e você começa a precisar cada vez mais para ter o mesmo prazer. Então, aquela coisa, quem se satisfazia com um brigadeiro, daqui a pouco precisa de 2. Aí, daqui a pouco ela precisa de 3. Daqui a pouco ela come a caixa inteira, né? Então, é isso. Eu acho que a gente se reeducar mesmo e estar consciente pra gente conseguir consumir Então, mas açúcar. no seu dia a dia, você não come sorvete, um dia de semana, não. Você é muito raro, é muito raro. Assim, primeiro que eu tenho intolerância à lactose, bem então grave. Já restringe. Então já restringe. E eu não fico tomando enzima toda hora. E aí eu escolho bem os momentos que eu vou consumir açúcar. Você adoça café, água? Não. O café, inclusive, é uma das ferramentas que eu gosto muito para a pessoa começar a educar o paladar. Então conta, pessoal de casa, que isso é importante. Inclusive, quem gosta de café de verdade, o Orfeu é maravilhoso, né? Olha, maravilhoso. Eu tomo todos os dias em casa de manhã o Orfeu que eu tomo. Eu faço um mou na hora, eu sou apaixonada por café. Quem gosta de café, depois que tira o açúcar, não consegue nunca mais colocar assim, a pessoa fica com arrepio. Você toma com o quê? Com adoçante? Eu tomo com adoçante, mas eu tento tirar. Às vezes, quando eu faço jejum intermitente, eu tomo sem e vou super bem. Mas aí quando... Faz assim, fica 15 dias, faz um esforço. Então, eu te garanto que se você ficar 15 dias, começa com coado, que às vezes é mais fácil. Coado, não, o outro imagina, não consigo. Mas vai, assim, várias pessoas que eu acompanhei e que tiram assim, mesmo. Nos primeiros dias, assim, falavam, Camila, pelo amor de Deus, o que é? Eu não quero, coisa horrorosa. Nunca mais, me dá arrepio se eu tomar um café adoçado. Gente. E pra quem gosta do sabor mesmo do café... Eu adoro café. Você vai ver, você nunca mais consegue colocar então, café. mas sem ficar 15 dias, porque acontece, eu faço jejum intermitente, então eu não... Não adianta dia, no dia seguinte você colocar, não. Você tem que, assim, falar, não, eu vou ficar 15 dias, vou me forçar. Depois você não vai conseguir mais. Engraçado, eu não sou tão chegada nos doces, mas assim, adoçante, eu preciso, até pra uma limonada, você acredita? Sim, então, é o paladar, né? A gente tem mesmo uma tendência, né? Se a gente for pensar,
historicamente, o leite materno, ele já é adocicado, Total. o sabor doce, ele traz um conforto. O todinho, que a gente tomava Todd, Nescau, sei lá, que a gente tomava. Traz lembrança da infância, tem uma coisa assim que vem no nosso DNA lá, do homem nômade, sabe? Que andava. Quando ele encontrava uma árvorezinha cheia de fruta, ele comia a árvore inteira, porque ele não sabia quando ele ia ter comida de novo, né? Só que hoje em dia a gente não precisa disso, né? Só que eu acho que ficou em algum lugar das nossas células que a gente precisa acabar com o doce, porque depois não vai ter mais, né? E também quando a gente tá triste, tem isso, de se afogar. Ai, tô precisando de um docinho, né? Mas você fez um post muito interessante falando que a gente acha que a gente tá cortando o açúcar, mas na verdade os rótulos têm outros nomes. Tem Me conta um pouco disso, eu fiquei meio até assustada. Assim, primeiro que os industrializados, não vou nem falar de industrializados, os ultraprocessados, a gente sabe o quanto a gente tem que evitar. Sim. Os industrializados, não vou dizer que são todos péssimos, né? Tem coisa que é bacana, que precisa ser industrializada, mas você vai lá, tem 2, 3, 4 ingredientes, né? Tá. Então, uma coisa que a gente não tem o hábito, né? Tem até pesquisas falando que eu não vou lembrar os números agora, mas que o brasileiro não lê rótulo. Não. É você primeiro olhar a lista dos ingredientes, né? Ver ali a ordem, porque ele é em ordem decrescente de quantidade. Então, os que estão primeiros da lista, eles são os mais, né? Os que têm maior quantidade na receita. E olhar ali, porque até pouco tempo atrás, agora entrou uma nova legislação da Anvisa, né? Aqui no Brasil não tinha nem a quantidade de açúcar adicionado que tinha naquele produto. Era só carboidratos. Então você não sabia se o carboidrato era do próprio ingrediente ou se era açúcar. Agora tem. Mas aí você entra lá e tá lá, às vezes fala sem açúcar. Mas aí tem uma série de outras substâncias, tem enfim, eu não vou elencar todos aqui, mas a indústria tem muitos açúcares que eles não consideram açúcar, que para eles são açúcar. espessantes, vou falar besteira, minha irmã é engenheira de alimentos, depois ela briga comigo, que ela fala, é uma ignorância você falar que, sei lá, que maltitol, mas gente, não tem jeito, tem muitos produtos industriais que, no corpo, o efeito é igualzinho de açúcar. Ele vai te dar o pico de glicemia, ele vai te dar o pico de insulina, é tudo que a gente não quer, né? Eu vou colocar aqui. Tem uma listinha do legal, seu... tem uma listinha que eu coloquei no post de hoje. Eu vou colocar aqui uma listinha. E assim, também se você procurar no Google, você acha lá, são assim, mais de 60 nomes. Então, xaropes, toda vez que você vê xarope. Malto, sei lá o quê, maltodestrina, destrose, tem um monte de coisa que às vezes você vai vendo. Outro dia foi até engraçado, outro dia não, já faz tempo isso, eu fiquei indignada. Que o problema dos rótulos, né? Que às vezes tem um monte de selo lá falando, mais fibras, não sei o quê. E eu vi um bolinho que tinha lá criancinhas, uma coisinha fofinha, assim, que era pra criança, tipo, pra levar de lanche na escola, turminha da nutrição, todo fofinho. Super. Pus meu óculos, né, porque as letras são assim, desse tamanho, e com 50 a gente precisa. E falei, deixa eu ver aqui, porque, gente, não é possível. E tinha assim, sem lactose, sem glúten. Então a mãe vai lá, bate o olho e fala, bom, turminha da nutrição, sem glúten, sem lactose, joia, gente. Tô arrasando, vou comprar pro meu filho que esse aqui é saudável, orgânico, tudo. O primeiro ingrediente, antes até de farinha, era açúcar. E aí depois tinha assim mais uns 3 xaropes, mais não sei o que. Então a quantidade de açúcar que tinha naquilo ali era bizarra. Sódio também tem muito, Sódio tem muito. Então eu fiz também um post falando desses produtinhos infantis, assim, que daí toma um suquinho, aí no lanche come um negocinho, aí come um brigadeirinho, aí, né? Quando a gente vai contar, né, fazer a soma da quantidade de açúcar que essa criança consumiu num dia inteiro, é bizarro. Eu vi, você pegou uma bacia e jogou, sei lá, 90 gramas de açúcar. Exato. E era tipo até o suquinho de maçã natural. O suquinho de maçã natural, pra você ter uma ideia, natural, né, mas da caixinha, que toma até no hospital. É concentrado. Então, ele tem, aquele que eu mostrei no vídeo, sim, que é o que eu tomo. 19 gramas de açúcar. Pra você ter uma ideia, a OMS recomenda para um adulto saudável consumir até 25 gramas de açúcar por dia. Nossa, Então, só na caixinha do suquinho já tem quase suquinho 20. de maçã que você dá pro seu filho, que você toma no hospital. E vou te dizer mais, mas tá escrito sem açúcar. Então, mas é açúcar da fruta, né? As pessoas confundem muito isso. Aí que entram, né, essa desinformação que rola muito e também a questão da frutose. Porque, assim, essas bebidas, né? Tem um ditado que fala assim, você tem sede, você bebe água. Você tem fome, você come fruta. A fruta, como ela vem na natureza, ela é perfeita. Ela tem todas as fibras. Então, a velocidade com que esse açúcar vai cair no teu sangue vai ser muito menor. Mas quando você faz um suco, você tira ali, você só tira o açúcar. As fibras todas foram embora, né? Como falam do suco de laranja.
Tem vitamina? Tem minerais? Tem, claro, né? Não vou comparar com uma Coca-Cola. Sim. Porém, para você fazer um copão de suco de laranja, você precisou ali, sei lá, de 5, 6 laranjas. Então, você nunca comeria 6 laranjas. Não. E você tirou todas as fibras. Então, pensa, é um shot de açúcar na veia. Shot. Né? Então, uma bomba. É uma bomba de açúcar. Então, assim, a gente realmente tem que ficar atento. E não é ser radical, sabe? Claro que, né, a gente vai consumir. Mas tem pequenos detalhes que, se a gente se atentar, a gente prestar atenção. Essa sacada da lancheira da criança foi espetacular. Porque tinha lá o suquinho, daí tem um todinho, um bolinho. Uma bisnaguinha, a bisnaguinha, gente, bisnaguinha. E as pessoas têm muito uma cultura, assim, de criança pode tudo. Mas na minha época, só que também você já deve ter visto posts aí, coisas circulando, que o todinho da nossa época é totalmente diferente do todinho de hoje em dia. Totalmente. Assim, a quantidade hoje de produtos químicos, até de açúcar adicionado, é muito maior do que o todinho lá atrás, que provavelmente era leite, chocolate e um pouquinho de açúcar. Por que acontecem essas mudanças? Indústria, né? A indústria precisa de mais durabilidade, a indústria trabalha. Diz a lenda, né? Não sei quem sou eu para dizer, mas assim, principalmente lá nos Estados Unidos, que eles batem muito nessas teclas, né? De lá a indústria alimentícia é gigantesca, né? Lá eles têm tudo de bom, mas também você vai no supermercado, a quantidade de porcaria, né? E lá nos Estados Unidos, realmente, a obesidade, essas questões são sérias e inclusive infantil, né? Os números só aumentam, é um absurdo. Dizem que tem cientistas trabalhando para fazer as comidas ficarem viciantes. Então, ali, tudo que eles puderem incluir, tem coisas que em pequena quantidade você não precisa nem pôr no rótulo, né? E aí, olha o perigo. Exato. E aí eles vão colocando coisinhas ali, né? Pra deixar mais gostoso, pra pessoa querer sempre mais, pra ele preferir essa marca do que a outra. Pra pessoa ficar viciada. Um vício. Uma droga. Então, assim, é aquela eterna, né? Que também já virou comum, mas melhor descascar do que abrir pacote, né? Então... E se você for, assim, me dá uma diquinha do que você coloca na lancheirinha do seu filho, para o pessoal de casa. Eu não coloco nada, ele come na escola. Na escola, mas o que você colocaria? Eu colocaria uma fruta, né? De repente uma fonte de proteína. A proteína é muito importante. Ano passado eu fui para um summit de longevidade nos Estados Unidos, e principalmente lá nos Estados Unidos, que eles têm uma questão, consomem muito carboidrato lá, né? E eles só falaram, assim, todas as palestras no consumo de proteínas e de músculo. Tipo, músculo para longevidade. A importância do músculo para longevidade. Assim, é a nossa poupança de vida. Mas, menina, já fiz vários podcasts com vários, até a Lê, e eu sempre pergunto, qual é o segredo? Porque assim, eu faço musculação, eu como minha cota, porque tem a continha do quanto eu preciso, mas não é fácil ganhar músculo. Não, principalmente depois dos 40, né? Você sabe que depois dos 35 é só ladeira abaixo. Então é melhor você fazer muito músculo quando você for mais jovem, porque daí você vai ter esse músculo. Mas a gente tem que continuar aí, né? Tentando na luta, né? Musculação, exercício de força, isso assim é imprescindível. E na infância também, assim, uma coisa que é muito importante sempre em todas as refeições do Gabi é proteína. Proteína, então. Informação, né? E se dá carne, peixe, carne, frango, tofu, quer dizer. Ele ama tofu. Eu faço também. Uma pastinha de tofu com manjericão que assim, eu faço o pote, ele acaba, ele come de colher, assim. Olha que bom. Então, mas come tudo. Lancheirinha vai isso. É comida de verdade, assim. Daí você coloca, tipo, se colocar um pãozinho integral, de mandioca. Tem umas padarias que tem padaria dos bebês, ou padarias que tem umas coisas mais artesanais, né? Eu sempre vou na dúvida, é comida de verdade. Tá. Né? Fugir dessas coisas aí enfeitadas, coloridas, né? Ingestão de proteína. E proteína. Comer proteína. Outro dia eu até vi um médico americano falando que as filhas dele, quando ele briga por alguma coisa assim que tem que comer, ele fala, não são os verdes, é a proteína que eu faço nas coisas, porque eles estão crescendo, né? Então, enfim. É a mesma coisa pra gente. Pro resto da vida você tem que se focar na proteína. Exato. É uma loucura. E daí na lancheirinha você faz, então, você foca nisso. Esse mix, né? Uma frutinha, uma proteína, fontes ali de todos os macronutrientes, uma gordura boa. Não tem segredo, né? Não, mas é comida. Na dúvida, comida de verdade resolve tudo. Ô, Cami, me fala uma coisa. Qual que é o seu segredo de beleza física e mental, agora nos 50 anos? Segredo de beleza? Mas são tantos. Gente, é tanta coisa. Na verdade, eu acho que acho que, claro, eu sempre me cuidei, né? Então, atividade física, o básico, né? Também não sou uma louca neurótica que fica 3 horas fazendo skincare, mas sempre cuidei da pele. Uma coisa que eu sempre fiz foi não tomar sol no rosto.
desde novinha, assim, nunca tomei sol no rosto, sempre de bastante protetor do dia a dia, não saio de casa sem protetor, acho que isso ajuda muito, que a gente sabe que o sol envelhece bastante. Alimentação, né? Querendo ou não, também é clichê falar, mas a beleza ela vem de dentro pra fora. Você come de tudo? Eu não como carne vermelha, Tá. desde os 18 anos. Mas foi assim, não foi por ideologia, nem por nutrição, foi assim, uma intuição. Eu ia muito pro Japão, lá não tinha, tinha pouco, e quando tinha era muito caro, e eu também não ia ficar fazendo carne em casa. Eu fui parando, daí eu lembro que na época minha mãe falou, olha, carne é uma coisa que você sempre tinha que forçar um pouco. Sim. Mas eu como Paladar. peixe, como frango orgânico, como... Tofu, como meio de tudo. Você come assim. carbo também? Como, inclusive, para ganho de massa magra, precisa de carbo. A gente quer fugir. Eu também sempre fui meio low carb, sempre fui mais para essa linha, mas agora eu tô fazendo direitinho, consumindo um pouco mais de carbo. Então é importante, né, a mulherada aí acima de 35, de 40 anos. Colocar, às vezes quando eu quero emagrecer, eu tenho que tirar saúde, carbo. Né, uma nutricionista, uma pessoa que você fala ali teu objetivo, a pessoa vai te orientar. Tem, hoje em dia não tem como. Exato, para você saber, né, porque é importante mesmo, a comida faz toda a diferença. E cabelo? Porque assim, cabelo é um drama, É um drama. Eu na gravidez, gente, você não sabe. Você até me perguntou uma vez, eu perguntei se tava com mensagem, Camila, o que você fez? Porque menina, grávida. Com cabelão, né? O cabelo, assim, do dia pra noite, em 3 meses, meu cabelo, assim, encheu, ficou comprido, maravilhoso. como nunca, maravilhoso. Todo mundo me perguntava, o que você fez? Nada, fiquei grávida. Gravidez. Na amamentação, eu não sou do tipo, tem gente que perde muito cabelo na amamentação, você não perdeu. Como eu como muito bem, tomo suplementos e tal, eu não perdi, mas depois que eu parei de amamentar o Gabi, eu acho que foi hormonal mesmo, meu cabelo, assim, não é que caiu, mas ele ficou fraco, quebrou, assim, sabe quando você vê que a ponta tá rala? Eu até dei uma cortada, aí tô indo, assim, a minha dermatologista me receitou minoxidil oral, eu tô tomando, também. Ele tá ajudando muito, eu sinto que tem, assim, E ele engrossa o fio, o meu cresceu muito, também meu é bem fio. fininho, né? Mas eu tô com uma extensão. Porque pra gravar, senão fica o cabelo muito... O cabelinho provavelmente porque eu tô nessa fase, assim, mas eu tô sentindo que tá enchendo o minoxidil ótimo. Ótimo, e daí pra gravar você coloca, quando você estiver fazendo um filme e tal. E a minha médica integrativa também tem me feito aí uma suplementação também bem... com várias, né, minerais, vitaminas. Às vezes eu até tomo endovenosa, num sorinho que tem essas vitaminas e tal, porque, nossa, não tem jeito. Não, cabelo é nunca dose. foi meu forte. Não, nem o meu. Meu também, o cabelinho cabelo de bebê também. A gente também, você faz luzes também. Então eu até diminuí, eu tô bem mais morena, porque assim, destruiu meu cabelo depois da amamentação. Então eu tô em fase de recuperação. Uma coisa muito bacana que é natural, que eu comecei a fazer e que eu achei que fez toda a diferença, duas, na verdade. Oleação do couro cabeludo, você já fez isso? Você achou que não adiantou nada? Pela tua cara? Eu vou te falar, quando eu tô com um aplique, eu tenho um pouco de preguiça, porque daí... Porque aí suja. Mas quando eu tô sem, eu faço todo dia. Então. E coloco óleo de coco, com lavanda, com frankincense, com... muito legal. Tem várias, né? Alecrim. Alecrim é ótimo pro couro cabeludo. Isso eu acho que ajudou muito. E uma coisa também que eu tô fazendo, eu tô até pra comprar aqueles filtros de chuveiro que eu não tenho ainda, mas eu tenho um filtro que alcaliniza a água e tal, e ele tem também a água ácida, e a água ácida fecha a cutícula do cabelo. Então o que eu faço, o que eu tenho feito ultimamente, eu coloco metade de água ácida, eu tenho torneira de ozônio também. Que maravilha, gente! Eu sou preparada! Então eu coloco um pouco de água ozonizada, um pouco de água ácida, levo a garrafinha pro chuveiro e o último enxágue... Olha, gente, isso é uma boa dica! E mesmo que não seja, que você não tenha nada disso na sua casa, uma garrafinha de água mineral... Você tira, porque a água que sai do cano do chuveiro é cheia de metais pesados, é cheia de coisa para limpar a água, enfim, é uma água, né, que acaba com o cabelo também, né? Dica boa, hein? Então, assim, acho que eu tô louca para comprar aqueles filtros de chuveiro. Eu já vi. Dizem que é muito legal, que funciona mesmo. E daí ele fecha com Porque ele filtra, né? É como se você tomasse o banho com água filtrada, né? Sem metais pesados. Incrível. Essas duas coisas eu achei que melhorou bastante. E no seu olhinho vai o quê? Eu tenho de uma marca que chama Thalia Veda, acho, que é uma marca de coisas ayurvédicas, assim, que é um óleo todo medicado. Tem o da O3, da Alê, que é muito boa! As coisas da Alê são incríveis. De ozônio, eu uso. É um sérum, que é oleoso também, que você faz a oleação. Eu vou colocar aqui depois os nomes. Maravilhoso. E tem eu uso tudo da Alê, o shampoo também. Eu uso shampoo. Como chama a marca? O3. Você tira o sérum, ele sai super. As pessoas, às vezes, a história da oleação tem um pouco de aflição, que o cabelo vai ficar oleoso. Não fica. Não mesmo fica, o meu, verdade. Que é fininho.
E aí eu uso a máscara da O3 também, isso é que incrível. bom, Então eu vou variando, às vezes eu uso esse ayurvédico, às vezes eu uso... Depois você me dá um nome que eu vou colocar aqui. Boa. Me conta um pouco, eu sei que você faz várias receitinhas com whey, com colágeno. O que você toma disso? O que você gosta? O que você recomenda? No dia a dia, eu até brinco a história da gravidez, eu falo que esse colágeno... Eu sou embaixadora da Pura Vida, sim, né, há amo, anos. amo. E os produtos deles realmente são incríveis, né? Então, assim, desde o dia que eu comecei a tomar o Collagen Protein, que é a proteína de colágeno da Pura Vida, azulzinha, é azul. que é neutra, não tem sabor, eu tomo absolutamente todos os dias. Todos os dias. Então, eu tomo no café da manhã, já com o meu café, eu já acostumei. Eu tomo o café, se eu tomo 100, eu já até acho estranho, sabe, tomar de manhã, assim. Que aí você já garante ali 21 gramas de proteína no cafezinho. E eu tenho intolerância à lactose. Então, o whey, mesmo o whey isolado, sim, tem que ser muito limpinho. Mas tem os veganos. A proteína vegana não me cai muito bem também. Não? Ela, digestibilidade é difícil. Aí eu prefiro o collagen. E aí eu sempre falo que quando eu engravidei do Gabi, né? Imagina, eu engravidei com 46. No gente, susto, é muito sucesso. Sem planejar. Nada, menina. De repente eu me vi grávida. E aí eu falei, até uma história engraçada, né? Quem tem filho adolescente sabe, né? Sinceros no último, assim. Depois que eu contei pra Bruna, eu tava no elevador com ela, assim. Daí ela ficou olhando pra mim, ela falou assim, mãe... E se seu corpo ficar deformado? Aí eu falei, credo, Bruna, não vai ficar, porque quando eu tive você, eu não fiquei deformada. Ficou ótima, linda. Aí ela assim, você era jovem. Aí eu falei, ai... Pesa, né? A gente tá na meia-idade. Mas tem coisa pior quando a pessoa fala que a gente tá na meia-idade. Mas a gente tá, né? Mas tudo bem. Daí tudo bem, eu achei que a minha barriga, depois, eu falei, agora ferrou, né? Imagina. Vai ficar flácida, sei lá. Vai ficar super flácida. Imagina, eu tenho um filho com 47 anos, minha barriga nunca mais vai voltar. E eu já tomava vários anos, acho que desde 2017, 2018, quando a Pura Vida lançou esse collagen, eu comecei a tomar. A recuperação da minha pele e da minha barriga na gravidez do Gabi foi melhor do que com 33 anos. Eu te juro, gente, que sucesso. Eu juro por Deus. Então tá aí dica, tomar o whey de colágeno. Assim, o colágeno tem controvérsias, tem gente que fala que não adianta nada. Que vai na Mas urina, a gente não pode esquecer que é proteína. E proteína é o que a gente precisa para construir colágeno, para construir tecido, para tudo, né? Tudo. Então Que incrível. Você ficou, sua barriga ficou mara. Não, o corpo dela, gente. Tá falando sério? É uma loucura. Mas é um dos suplementos que eu tomo todos os dias. Todos os dias. Aminoácido também? Eu tomo... ele já tem, né? Uma cadeia boa de aminoácidos. Mas tomar uma vez ou duas por dia? Às vezes até 3. Eu já tomei de manhã, provavelmente meu lanche da tarde vai ter também. E às vezes, antes de dormir, eu tomo um chazinho lá também da Pura Vida. Olha, gente, é bom que você dá opções, porque as pessoas às vezes enjoam. Falam, não gosto de tomar whey porque tem gosto ruim. E tem aquela coisa do ovo, né? Ai, não aguento mais comer ovo de manhã. Não, só a Virgínia consegue comer 20 ovos por dia. Depois ela lançou o whey dela, é muito esperta, né? Então, isso era marketing. Não tem como hoje a gente conseguir, na vida corrida que a gente tem e com a quantidade de proteína que a gente tem que consumir, a gente conseguir consumir tudo nas refeições. Impossível, né? é esse o segredo. Então, você conseguiu atingir sua meta com isso. E esse neutro que não tem sabor é legal, porque às vezes até em sopa eu coloco. Então, à noite, você quer tomar uma sopinha de legumes que não tem proteína, eu dissolvo, ele dissolve super bem em líquido quente. Olha aqui, gente, até no cappuccino. Tudo. Cappuccino, gente, à tarde. Em tudo. Você Nossa, só coloca lá o pozinho. E sono? É muito importante, né? Eu tomo meu anel aqui, ó. Eu uso pra monitorar. Também, eu fiquei viciada em saber quanto de RAM eu tenho. Mas você sabe que eu tenho muita dificuldade. A gente já fica agitada e eu já na menopausa. Mas você sabe que a menopausa é um dos sintomas principais, a qualidade do sono, Menina, né? acordei todo dia às 3 da manhã. Jura? E daí você demora pra dormir? Não. Demora pra dormir. Eu já tô faz tempo, tá? Eu entrei com 44, sei lá, entrei muito jovem. Entrei, acho que daqui a pouco acaba. Brincadeira. Já tá quase... Mas qual que é a dica, assim, pra uma boa qualidade de sono? Olha, tem suplementos que podem ajudar, né? Eu tomo magnésio, né? Tem ali uma também que relaxa. Sabe que tá me ajudando muito aquele koala? Ah, legal. Ele é de magnésio, né? Sim, ele é a base de magnésio. Mas eu já tomei bastante magnésio, Nesitol, ele ajuda a entrar no sono profundo. Esses chás, né? Essas bebidas que estão... Eu acho muito legal delas que você pode fazer um ritualzinho, né? Eu amo à noite. Eu faço o meu chazinho lá, o Blue Calm da Pura Vida com o colágeno. É azulzinho, lindo, assim. Aí eu sento, eu tenho um sofá, que eu tenho uma vista bonita, assim, da minha sala.
sabe, a casa já escura, todo mundo Sim. quietinho, já em silêncio, aí eu tomo meu chá, é um ritual para mim. E esses rituais, né, a gente fala, quando fala em higiene do sono, muito né, importante. A questão da luz, né, da gente não ficar com o celular na cara, de você até diminuir as luzes da casa mesmo, né, o nosso corpo, né, é o ritmo da natureza, né? Então, esses rituais são muito bacanas porque já te relaxam, né? Verdade. Já um chazinho. Preferir um livro do que ficar com o celular até tarde. Mesmo a série que eu amo, Netflix, tudo, televisão, mesma coisa. Ele desperta igual o celular. Sim, e não só por causa da luz. Às vezes tem conteúdos que você assiste que nem são. Que te excita. Exato. Você termina pensando naquilo. Aí você não consegue dormir porque você está pensando o que vai acontecer no seriado. Então, verdade. Esses pequenos rituais, pequenos livro é maravilhoso. São maravilhosos, né? Tem uma coisa que eu procuro fazer também de manhã que dizem que ajuda, né, muito o sono, é você olhar para a luz do sol logo cedo. Eles chamam, nos Estados Unidos falam muito disso, chama de sunlight exposure, e você consegue regular o teu relógio biológico. Você não pode olhar o celular na hora que você acordou, você tem que abrir a janela, olhar. E você olhar para essa luz do sol, isso vai ajudar no final do dia teu corpo a produzir melatonina. Então, assim, é o básico, né? É o natural. Antigamente, quando não tinha luz, chegava final do dia, todo mundo ficava no escurinho, a luz de vela, né? E a gente tem aí uma poluição, né? A modernidade, a tecnologia atrapalhou a nossa vida. Depois, daí entra a menopausa ainda, daí não mesmo. E o sono não adianta, é um dos pilares principais, né? Pra tudo. Inclusive pra longevidade. Massa magra, né? Que a gente tá falando como é difícil, né? Então, eu fiquei chocada que a pior coisa era dormir mal. Mas porque, por que tem a ver, gente? Que o corpo se regenera, se recupera, né? E não significa... Outro dia eu até vi um post que eu falei, gente, é isso. Falava assim, você não precisa dormir mais, você precisa dormir melhor. Porque as pessoas têm muito essa ideia também, não, eu durmo 10 horas por noite, mas a pessoa vai cada dia dormir num horário. Ou ela dorme às 2 da manhã e aí dorme até sei lá que horas. E não é a mesma coisa, não adianta. O sono no começo da noite, ele é mais regenerativo, né? Se você dorme todos os dias mais ou menos no mesmo horário... Que horas, mais ou menos, um horário bom para dormir? Não tem regra, né? Vou falar 9, 10, é cedo para a maioria das pessoas. Mas assim, experimenta um dia, você tá cansada, vai pra cama 9, 9h30, você vai ver como a tua noite de sono é outra. Cedo, né? É cedo. Mas recupera muito mais. E aí, essa coisa de você ir cada dia num horário também não é legal, porque o teu corpo também não sabe, né? Ele se acostuma, ele entra num ritmo, isso vai ser muito melhor também. Ele já sabe a hora que ele tem que produzir os hormônios, né? Então é... Que é a coisa que você mais escuta? Que te manda um recado, perguntando? Me perguntam muito sobre açúcar, né? É sempre sobre açúcar. Assim, como faço para parar de comer açúcar, né? E que você fala? Não tem uma pílula mágica, né? As pessoas hoje em dia estão muito atrás de pílula mágica, né? Tudo é a injeção que emagrece rapidinho, é o negócio que você toma e você fica musculosa, né? Sim, o pessoal da academia, inclusive, ia te perguntar isso, tá tomando aquele remédio para ereção. Cialis, tá sabendo disso? Não sabia dessa nova moda. Na academia, porque ajuda a vascularização e o crescimento do músculo. Então, mulheres, né? Não tô falando do homem, não. Pra fazer academia. Não adianta, né? Tem uma outra, hoje, tem até uma outra que, eu falei que eu tinha entrevistado uma amiga minha, ela falou, pergunta isso, quer ver? Eu até anotei aqui. Ela falou, pergunta se a Camila conhece isso, é uma peptídeos... Ai, calma, gente. Peptídeos deve ser aminoácido, quer ver? Calma aí. Ai, gente, preciso achar um nome aqui, Mas era alguma coisa assim também milagrosa? Uma novidade milagrosa? Era um aminoácido. O que você acha? Né? Depende, né? Eu não sei exatamente o que ela queria saber, mas é que as pessoas não querem esperar nada, né? Vou pegar no meu celular depois. O processo, muitas vezes, é mais legal do que você chegar lá no resultado, né? E o esforço que vai mudar o teu estilo de vida ali, é aquela... Ninguém quer fazer esforço para mais nada hoje em dia, né? Então todo mundo tomando anabolizante, tomando remédio para queimar gordura, o remédio que faz não sei o quê, eu quero tudo para amanhã, eu quero... Entendi. Você acha que... Você tem alguma coisa que você acha que faz muita diferença? Creatina é maravilhoso. Sim, colágeno que você toma. Né? Eu acho que tem muitos suplementos que podem ajudar e muito a gente. Quais? Creatina, uma fonte de proteína extra, né, para você, principalmente depois dos 35 anos. Ômega 3 é um suplemento incrível, né? Então tem opções bacanas, né, e que realmente a gente não consegue só com alimentação hoje em dia. Mas pílula mágica não existe, gente. Infelizmente, assim... não é sustentável, né? Tudo que você faz ali muito rápido, perde peso muito rápido, fica forte muito rápido, você não consegue manter depois, né? Chama Pepti Strong. Não conheço.
Da Luísa. Ela é a que Valei, uma amiga minha aqui, ó, ela mandou pra mim, Tati, pergunta se ela toma isso. Ela é a que mais me manda pergunta no Instagram, adora. Ela me manda umas coisas boas também. É uma amiga minha. Umas matérias que saem por aí. Daí ela falou, você não conhece isso, Pepsi Strong. Mas deve ser aminoácido. Se é strong, deve ser Gente, eu não sei, eu sei que assim... Vou pesquisar. As pessoas querem tudo, né, realmente, porque... Não, e tem coisas que, isso aí, de repente, pelo nome, me parece, pode ser uma coisa boa. Daí tem uma outra coisa também que toma, que é um negócio azul. Gente, tem tanta coisa, assim. Sabe o que eu tomo? Aminoácido, colágeno e whey. E creatina. Não tem segredo. E assim, essas pessoas também conseguem um resultado muito rápido. Primeiro, elas não mudam o estilo de vida, elas não mudam o comportamento. Então é aquela história, depois engorda tudo de novo, depois volta tudo. E o que vai acontecer com a nossa saúde daqui a um tempo, né? Não sabemos. Porque a gente não sabe o efeito de um remédio que é para ereção, para você treinar melhor na academia, numa mulher. Loucura! Pensa. Imagina daqui a pouco. Né, eu acho que, no fundo, a gente já está vendo os resultados disso, né? Que a gente está falando de fertilidade. Putz, o que tem de gente que não consegue engravidar super jovem. Né? Então, muita gente também com doenças, jovem. Exato. E hoje a gente já vive num mundo poluído, né? A gente já tem disruptores endócrinos em tudo, já tem, né? Tudo, química, comida, água. E aí você vai colocar mais coisas para dentro que você não sabe o efeito daqui a um tempo, né? Então... É complicado. Você come fritura? Muito raro. Eu também. Também, isso eu tentei, cortei, eu gostava muito. Doce eu não gosto muito, então... Fica mais fácil, né? Calma que eu tenho muitas perguntinhas. Como você cuida da pele? E já fez algum lift, alguma coisa ou não? Fiz recente, agora fiz minha blefaroplastia. Até quando a Lu me chamou pra vir, eu falei, Lu, não posso, tô me recuperando. Foi agora. Tá super natural, não dá nem pra perceber. Logo agora, não faz nem 2 meses. Foi antes de fazer os 50. E deu um. Fiz aquele lift do terço médio, que faz o cortezinho aqui. Só dos olhos? Ele levanta essa parte e levanta um pouquinho essa musculatura. Pescoço não? Pescoço não. E achei que estava na hora, sabe assim, as pessoas às vezes falam assim, mas você não é toda natureba, você fez plástica. Falo, gente, assim, eu acho que se é uma coisa que está te incomodando muito e você tem a oportunidade de fazer, por que não, né? Eu acho que isso também faz bem para a autoestima, para a saúde mental. Né? Eu acho que não tem problema nenhum. É legal você falar isso. Fique natural, né? Não é legal também você vai lá, começa a se transformar. Pior é ficar se transformando com injetáveis. Coisas menos invasivas, né? Que também as pessoas às vezes perdem a mão. Então, assim, se você tem a oportunidade, se é uma coisa que realmente vai te fazer sentir melhor, por que não? Não, e você tá muito natural. Então, eu adorei o resultado. Meu médico maravilhoso, doutor Murilo. Como ele chama, doutor? Murilo Fraga. É famoso. Tem muita gente que faz com ele. Nossa, tem mãos não vou falar de fada, mas ele é incrível. É engraçado, cada vez mais gente, mais jovem já tá fazendo... ele tá fazendo porque agora tem cirurgia preventiva. Porque agora já tem essas novas técnicas, né? Preventivas, que a gente chama, que não é aquela coisa... Antigamente colocava a taxinha, né? Que lembra que prendia com um grampeador a testa. E via umas pessoas que você falava, meu Deus, o que aconteceu? Ela mudou completamente, né? E hoje em dia a cirurgia plástica tá muito delicada. Aqui no Brasil a gente tem, acho que, os melhores cirurgiões eu do acho. mundo, Brasil. Sou apaixonada pelo Dr. Marcelo Araújo também. Acho assim... Eles são bons, né? Referência mesmo, né? O brasileiro é muito... Você não acha? A mulherada é muito... Estados Unidos também, mais que na Europa, né? E eu cuido muito da minha pele há muitos anos, né? Como eu te falei, não tomava sol já desde a época que eu era modelo, novinha. Cuido muito com a doutora Luciana Lourenço, minha dermato há, sei lá quantos, 20 anos, mais de 20 anos. Gente, muito bom esses casamentos que dão certo, né? Eu sou super fiel, assim, quando eu gosto de um profissional, eu sou fiel por muito tempo. E ela também cuida da minha pele há muito tempo. Essa pele é boa. E você tem a textura boa, sabe? Assim, é coladinha. Você não tem flacidez. É o colágeno. Mas agora eu tô num projeto de ela tá cheia de colágeno. 3 quilos de músculo. Eu quero ganhar 3 quilos de massa magra. Avisei meus 2 personagens. Vai ter que sentir muita dor. Pois é. Né? Outro dia eu fui na massagista e eu falei isso pra ela. Ela falou assim, olha, eles estão levando a sério, viu? Você tá toda travada. Eu falei, Olha. Mas eu quero. Deixa eu perguntar. Ter músculo e ser magra, sarada aos 50, qual é a batalha para mulherada e qual a dica? Bom, você tá dando. Eu acho que tem que achar o equilíbrio, claro. Treinar forte. E também acho que é uma coisa super importante da gente falar, né? Que não adianta também, até que entra essa coisa da pílula mágica, de você querer, né? Hoje a gente com rede social, com tudo, a gente tem muito padrão. Muito. E muito padrão inatingível e muitas vezes até falso, né? Porque as pessoas trabalham a foto, a pessoa põe lá um filtrinho, dá uma esticada aqui, uma coisinha ali, né? Eu acho que a gente também tem que se respeitar, sabe? Tem que saber envelhecer também. Saber envelhecer e fazer o melhor... Desde que você saiba que você está fazendo o melhor possível pela sua saúde, a estética vem de brinde, sabe?
sabe? E hoje eu acho que assim, é muito importante mesmo ter músculo, né? Então, claro, de repente você não vai ficar super sarada aos 50, não. Mas você vai ter musculatura para regular teus hormônios. Tá bonita. Pra tá bonita, pra depois, quando você ficar mais velho, realmente a questão da mobilidade, né? A questão óssea. Então, tem até uma médica que eu gosto muito, a doutora Gabrielle Lyon, ela estava nesse congresso que eu fui ano passado, e ele escreveu um livro que foi traduzido para o português, chama Revolução dos Músculos. É muito bacana. É? Ah, vou comprar. É muito legal. Ela fala muito dessa questão, ela só estuda músculo. E ela fala que levando em consideração todos os dados de saúde nos Estados Unidos, é pior você não ter músculo do que você ser obeso. Nossa. Que focam muito na gordura, no excesso de gordura, mas para o funcionamento do teu metabolismo, claro que não é, você vai, não é uma apologia à obesidade, óbvio. Não é isso. Mas é pior não ter músculo do que você ter gordura. Nossa, gente. Depois você não consegue levantar da cadeira, né? Exato. Você não tem músculo, você não tem vida. Exato. E como que foi as suas duas, a gente já conversou aqui, você teve a Bruna com 33 e o Gabriel com 47, e o seu marido é mais novo, né? 15 anos mais novo. 15 anos mais novo, gente, eu adoro, sabe por quê? Essa moda do brasileiro, dos caras de 50, 60 trocarem a esposa por metade da idade. Mas é maravilhoso quando... Porque assim, a mulherada tá muito bem, gente. Tem mulher de 50 igual de 20, gente, tá melhor que de 25. Assim, o número não significa nada, né? Nada. Depende de como você se cuida. Às vezes tem um cara de 35 mais maduro do que um cara de 50, às vezes não, né? A mesma coisa a gente. Então, eu acho que as pessoas hoje em dia estão, né, quanto mais sim. encontradas, né, com mais autoconhecimento, mais você começa a entender o que você quer. E você gostou de ter sido mãe aos 47? Foi maravilhoso, assim, foi um presente mesmo, né, imagina, sem planejar. Não, gente, era presente. uma coisa assim que se acontecesse seria super bem-vindo, a gente tava junto já há bastante tempo. Mas eu não esperava, tanto que eu tinha DIU, eu tirei o DIU, a minha médica inclusive falou, Camila, assim, faz tabelinha, porque com a tua idade, 46, a chance é muito pequena. Muito. Então, assim, relaxa, faz uma tabelinha normal. Bom, aí eu fiz os primeiros meses tabelinha, depois desencanei, né? Falei, imagina, não vou engravidar. E de repente eu apareci grávida. Foi um susto. Gente. Mas, ao mesmo tempo, assim, foi incrível, né? Eu era mãe só de menina, tô apaixonada por ser mãe de menino. É muito bom, muito carinhoso. Muito menino, é muito gostoso. Muito gostoso. E aí, claro que tem os prós maravilhosos. Você voltou a estacar zero, né? Porque eu falei pra ela, adoraria, né? Aí eu falei, Tati, ter um bebê agora. Mas vou te falar o lado B, né? Que é o lado de realmente você perde tua liberdade, né? Pensa, eu com 50 anos, uma filha de 17, que tá indo ano que vem, vai estudar fora. Igual os meus. Exato. E aí eu já tinha toda a minha liberdade, eu poderia me dedicar 100% ao meu trabalho, eu poderia estar fazendo milhões de coisas. E você volta umas casas no tabuleiro ele vai na escola, preocupação, ele acorda à noite. Exato. Depender de funcionárias, né? Nos momentos que você não pode estar em casa. Enfim, tudo, né? Tudo. Voltei no tempo, assim, mas gente, valeu a assim, pena. A balança realmente pende pro lado de que é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Assim, não me imagino sem. E você foi uma melhor mãe? Tá sendo, né? Eu acho que sendo uma mãe mais... paciente? Uma mãe mais, não é paciente, a gente tem uma serenidade. Né, quando você fica mais velha, assim, eu acho que quando eu tinha 33, eu também não foi tão novinha, né? Não é que eu tive a Bruna com 20 e poucos, mas eu tava naquela fase da vida que você ainda acha que tá perdendo muita coisa, sabe? Entendi. Tô em casa aqui amamentando e você ainda queria sair, né? Que ainda queria fazer muita coisa. Eu tinha uma ansiedade de parar logo de amamentar. Eu amamentei a Bruna 6 meses, só peito. O Gabi eu amamentei 1 ano. Nossa. Ele já comia tudo, mas eu dei 1 ano e pouco pra ele. Eu nunca imaginei que com 47 anos eu ia ter essa paciência. Mas eu curtia tanto aqueles momentos, e parece que você sabe, assim, tipo, agora é a última vez mesmo, tá vendo? Né? Muita gente tem filho depois dos 40, fala a mesma coisa. E aí eu acho que eu tenho uma serenidade, sabe? De você saber, eu não tenho ansiedade de estar em outro lugar. Quando eu tô com ele ali em casa, eu troco qualquer programa, qualquer coisa por colocar ele pra dormir, fazer minha rotininha com ele, assim, eu sou uma mãe bem presente. Com a Bruna eu já era, assim, então eu organizo minha agenda, graças a Deus eu tenho flexibilidade pra poder organizar. Sim. Eu gosto de levar, eu gosto de buscar na escola, eu sou super presente. E eles adoram, né? Amam. E eu tenho essa serenidade, assim, acho que também pela experiência, né? De saber que no final tudo dá certo. Tudo dá certo. Né? Não tem que ter ansiedade, né? Exato. Isso é uma coisa importante. Então, você fez outro dia eu vi um pod com a Alessandra, vocês falaram de longevidade.
E quais são as, tipo, vamos falar 4 dicas, vai? Mas é tudo isso que a gente falou, né? Acho que é cuidar da alimentação, né? Construir músculos, né? Que também está relacionado com a alimentação. Bom sono. A gente ter a ingestão certa de proteínas, um bom sono, atividade física também está no topo da lista, né? São os clássicos. Tem que gostar de fazer alguma coisa, né? São os clássicos. Tem gente que odeia atividade física, eu acho muito... E tem que achar o que você gosta também, não é porque tem que fazer, né? Faz o que dá, faz o que para você vai caber na sua rotina, né? E eu acho que também a motivação, ela vem vindo quando você vai vendo o resultado no corpo. Exato. Isso é importante. Mulher, a gente adora, né? E cuidar da cabeça, né? A saúde mental também acho que é assim, hoje a gente vive no mundo aí, numa epidemia de doenças Por que você acha? Ansiedade, depressão. A gente passou por uma pandemia, né? Eu acho que essa coisa do imediatismo, a vida está muito corrida, né? A gente não vê o tempo passar, né? A gente fica no celular. Recebe muito WhatsApp, tem que responder. Ansiedade, a vida está acelerada demais, né? É engraçado. E a gente está vendo os reflexos disso, né? As pessoas ficam buscando aí se preencher de coisas que nem elas sabem o que é, né? E não conseguem esse preenchimento. E aí pode ser comida, pode ser excesso de tela, pode ser sexo, pode ser drogas, não sei o que. A gente vive aí uma epidemia mesmo de compulsões, né? Compulsões, é verdade. Cuidar da cabeça, cultivar essa presença que eu falei lá no começo. Você medita? Tenho meditado pouco, eu gostaria de meditar bem mais, mas eu também tenho tem que estar entregue, né? Mas hoje em dia também com o Gabi é difícil, eu gostava de meditar de manhã na hora que eu acordava, hoje em dia eu já acordo com ele. Fazendo uma lancheira, baby, quer dizer, já tem... Então é difícil, mas eu tenho meus momentos, sabe, assim, coisas que eu gosto de fazer, que eu faço pra mim. Te dão prazer. Que me dão prazer pra mim, então eu adoro fazer yoga, tenho os meus momentos de pausa, porque senão fica difícil também, uma massagem, escutando uma música que você gosta, qualquer coisa, e às vezes isso substitui um doce. Você, ao invés de buscar ali aquele prazer do doce, você se dá de presente um momento de autocuidado, né? Muito legal. Bom. Até eu amo fazer massagem, eu acho que pra mim meditação é fazer massagem com música. Você deu a dica dos alimentos que tem sinergia entre eles. Me conta isso, eu achei muito interessante. Tem muita coisa que facilita, né? Assim, que um facilita a absorção do outro, né? Tipo, eu via, era tomate com abacate. Era tomate com abacate? Não sei, me conta. Agora eu não vou lembrar exatamente quais que eu falei lá no post. Mas, maravilhoso, olha aí. Mas tem muitos nutrientes que, não vou lembrar de cabeça agora quais eu falei, mas tem muitos nutrientes que são complementares e por isso que é bacana a gente sempre ter um prato variado. E você estudou tudo isso, né? Sim, eu estudo muito sobre nutrição. Eu não sou nutricionista, eu nem gosto de ficar falando muito especificamente assim de nutrientes, tudo porque não é a minha especialidade. Mas eu sei bastante porque eu estudo porque eu gosto, enfim, porque eu acho que informação é o princípio de tudo, né? Assim, para qualquer mudança de hábito, para tudo que... Hoje a gente tem muita informação, só que não significa que isso, né, se transforma em conhecimento, porque tem muita desinformação também na internet, né? Vem aqueles posts que, né, que você... Ai, nossa, que máximo, não tem nada a ver. E muita gente que faz essas coisas só para bombar, né? Para viralizar, para ter engajamento, e nem sempre é exatamente o que, né, a ciência diz. Então, acho que estudar, quem se interessa pelo assunto, é muito bacana. É muito bacana. Quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam, né? Você que, ao tentar adotar uma alimentação mais consciente? O emocional? É o emocional. Se alimentar de forma emocional não é errado, é intrínseco do ser humano. Assim, a gente tem lembranças, né? Pensa, às vezes você sente um cheirinho de um bolo que te remete ao bolo que a tua avó fazia quando você era pequena, enfim. A gente come pelo emocional, a decisão da comida não é só racional, porque tem prazer, enfim, né? Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta. Mas o emocional é o que pega. Por isso que eu gosto tanto do Mindful Eating, por isso que eu gosto tanto de trabalhar essa consciência alimentar antes de, sabe, da pessoa fazer uma dieta ou de ela mudar os hábitos. Porque não adianta nada, né? Não vai ser sustentável. Ela tem que primeiro olhar para dentro, né? Se conhecer, entender quais são os gatilhos que fazem ela É tipo uma terapia, mudar. né? É tipo uma terapia, né? Quando eu atendo individual, meu trabalho é tipo uma terapia, porque você tem que olhar muitas vezes para outras áreas da tua vida. Outro dia eu até falei disso, que muitas vezes você melhora a alimentação quando você tira o foco da comida. Porque o problema pode estar em outras áreas da sua vida, que podem estar precisando de energia, que podem estar desbalanceadas, né? Eu lembro uma vez eu atendi uma menina, durante a pandemia ainda,
Ela morava na Alemanha, brasileira, morava lá sozinha, então ela ficava muito sozinha. Ela trabalhava muito e ela era meio... Ela não tinha muito coragem de... Ela levava muito trabalho para casa, ela não falava não para chefe. E aí, toda a equipe dela desligava lá o chat que eles tinham do escritório. Quando ia para casa, ela não desligava. Ah, meu Deus. Aí, o que ela fazia? Ela me procurou porque ela estava engordando, enfim, ela não estava feliz porque ela jantava por muitas horas. Ela jantava por muito tempo, estava comendo demais e tal. E aí, eu comecei a entender com ela como é que estavam todas as áreas da vida. E aí, ela começou a me contar dessa relação dela com o trabalho. Daí eu sempre ia dando ferramentas para ela chegar às conclusões. O que ela chegou à conclusão? De que ela jantava, tipo, interminavelmente porque ela não queria voltar para o trabalho. Então ela chegava em casa, ela cozinhava, ela começava a comer e ela sabia que na hora que ela acabasse de comer, ela tinha que voltar pro computador para terminar o que ela trouxe para casa, a chefe ia começar a chamar, ela ficava super estressada até meia-noite, 1h da manhã e no dia seguinte acordava às 6. Então ela ficava querendo procrastinar aquele momento de voltar a trabalhar. E aí a gente foi trabalhando nisso. Primeiro ela começou a desligar o chat, depois ela começou a chegar em casa e primeiro fazer o trabalho que ela tinha trazido pendente, para depois jantar. E a vida dela se regulou. E ela começou a se alimentar, né, só por aquilo que ela precisava. E ela comia bem, ela tinha consciência, ela sabia bastante sobre nutrição. Só ficar estressada já engordou, né? Então. Não é à noite ainda? E aí ela descobriu que o problema não estava na comida, ela não tinha uma compulsão alimentar. O problema é que ela estava procrastinando o trabalho, que era a área que estava desequilibrada na vida dela, né? Nossa, isso é interessante. Os desafios nem sempre eles estão na comida em si, né? Os desafios, assim, 90% das vezes eles estão em outras áreas. Muitas mulheres, principalmente mulheres mais velhas, assim, quando eu atendo, eu pergunto o que mais, quando o caso é o açúcar, o que mais te dá prazer, além do açúcar? Elas ficam pensando, assim, aí elas vêm com alguma coisa do tipo, eu gosto de fazer sei lá o que com o meu filho. Não, sem teu filho. O que você faz pra você que te dá prazer, né? O que a gente falou, de uma massagem ou de uma aula de sei lá o que, de cerâmica. E elas não conseguem elencar as coisas que na vida nem delas... no cabeleireiro, tem a mulher que adora um cabeleireiro fazer. Mas fica a vida meio sem sentido, sabe? Então eu acho que esse se apaixonar pela sua vida, né? Essa coisa da gente estar ali totalmente alinhada com aquilo que a gente quer, a gente construir a vida que a gente quer mesmo, né? Ela muda o jogo, né? E eu acho que a gente é uma geração que a gente foi atrás, né? Começou a trabalhar, buscou nossos prazeres. Eu acho que a geração das nossas mães, nossas avós, elas viviam para a família. Daí a família, cada um, né, crescia, cada um tinha sua vida, elas ficavam sem propósito. Então o lance era chamar todo mundo para tomar chá e bolo. Sim, mas mesmo assim, mesmo hoje, assim, mesmo pessoas mais novas, eu vejo muito, às vezes a pessoa tem crenças ali, né, de um casamento que ela não quer sair por N motivos e ela não tá feliz. Ou ela, né, a gente se coloca pressões e a vida às vezes vai ficando sem cor, vai ficando sem graça, né? E aí ela desconta na comida. Então é muito importante a gente estar atento, né, a tudo que está acontecendo ali. E muitas vezes precisa de coragem, né, para mudar, para de repente sair de uma relação ou para mudar, fazer uma transição de carreira, às vezes quando você já é mais velha, né? Mas, a gente tem que pensar que a vida é curta, né? A gente tá aqui de passagem, né? Então, você acorda todo dia e você tem certeza que você está fazendo o melhor possível com a tua vida? Verdade. Então, acho que se a gente parte desse princípio, aí você começa a colocar as coisas mais no lugar, né? E quem sabe aí a gente não vai ter essas compulsões aí por essa busca de prazer que a gente não sabe nem o que a gente precisa, né? A gente tem que ser feliz, né? Exato. Para poder depois, o resto é consequência, e não né? é essa felicidade, efêmera, de tipo, quero ficar feliz, quero ficar super feliz, não. Porque é um estado ser feliz, né? A gente não tá feliz todo o tempo, tem hora que a gente, né? Mas é aquela tranquilidade, aquela plenitude de você saber que você tá fazendo o melhor possível da tua vida, né? Que você não tá negligenciando nada ali, enfim, que tá te agredindo. E quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando muito mais tranquila, né? A gente fica muito mais segura. Eu pelo menos, assim, o que eu sou, o que eu era, é engraçado. Como a gente muda para melhor. Outro dia eu vi a Luciana Gimenez falando, até chamei para ela vir falar aqui, ela falando, eu fiquei mais velha, as pessoas falam que é legal, uma maturidade e tal. Gente, eu acho que eu fiquei mais bonita, mais velha, sem querer ser... Eu acho que, assim... As pessoas, às vezes, ficam mais bonitas, as pessoas ficam com mais sabedoria. A gente fica não é mais segura de mais si, segura. Né? Eu não troco por nada. Eu não troco meu corpinho de 20 pela sabedoria que eu tenho hoje. Eu também não.
Não, eu acho que posso falar, tem muita coisa boa. A gente passa a saber ler as pessoas, o que é muito importante, Nossa. né? Em 2 segundos você já lê a pessoa inteira, você já sabe se é roubada ou se não é, né? E também a opinião dos outros, nada me importa. Menos, né? Até assim, quem trabalha com rede social, às vezes eu fiz uns comentários aqui no YouTube ou no corte do Instagram, as pessoas, gente, problema tá perdendo seu tempo. Exato. Tipo, sabe, eu não tô nem aí. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente já fica... segurança, e a gente se cuida, né? Tem mulheres que se cuidam, porque tem gente realmente que ladeira abaixo, né? Mas eu acho que hoje em dia... E tudo bem também, se a pessoa tá feliz com isso, tá bem com isso, se ela convive bem com isso, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar alinhado com aquilo. Exatamente. Sabe, de repente, para aquela pessoa não importa o corpo, a aparência dela, mas ela estuda, ela quer estar super alinhada na área dela, tá ótimo também, né? Mas a gente tem que ter um propósito. Cada um tem a sua vaidade. Exato. E hoje em dia eu tenho várias amigas que, até jovens, 30 anos, assim, 38, que começam a ficar de cabelo branco e fazem a transformação. Eu até falo, menina, você realmente vai ficar assim? Porque eu imagino, pra mim, não consigo imaginar, não consigo. Pra mim, eu não quero nunca ficar de cabelo branco, porque eu não gosto, é gosto. É pessoal, e elas amam, elas, Tati, eu amo, sei lá o quê. E é muito engraçado. E dizem que é uma liberdade. E tá tudo certo também, né? Eu acho que você tem que estar alinhado com a tua verdade, com aquilo que você acredita, com o que é importante pra você. Quando você consegue esse equilíbrio de você, da tua mente, do teu coração e das tuas atitudes estarem alinhadas, é isso que acontece. Você fica plena e você não se importa mais com o que os outros vão pensar, vão achar, vão falar. O que importa é aquilo que você está fazendo da tua vida e pronto. Exatamente, né? Tá alinhado com o seu propósito. Acho que esse é o segredo da juventude, sabe? Cami, bate bola aqui. Um sonho não realizado ainda. Se tiver algum, que acho que já realizou todos. Tem, fazer um evento de wellness maravilhoso. Mas ele tá a caminho. Tá a caminho? Aham. Algum arrependimento? As coisas que por algum momento eu posso ter me arrependido, eu aprendi com a lição e aí acho que vira um aprendizado e aí acho que vira coisa boa. Camila por Camila. O que você falaria pra Camila? Falaria ou... O que você fala todo dia, seu subconsciente? Seja mais flexível. É? Às vezes eu tenho uma lua em Capricórnio, assim, que às vezes é tudo isso. Apesar de eu ser pisciana, né? Que pisciano é paz e amor. Nossa, super! Eu tenho ascendente em Leão, que já é um signo forte, e eu tenho a lua em Capricórnio. E a lua em Capricórnio, ela é, assim, espartana. E aí, às vezes eu falo, não, Camila, vai menos. Tipo, relaxa um pouco. Como você se vê em 10 anos? Maravilhosa, uma sessentona incrível. Uma sessentona Gata, sarada, cada dia mais, gente. Uma sessentona que fala, gente, eu não me vejo com a minha idade. Esqueci de fazer uma pergunta que eu tava pra te fazer. Você bebe? Cada vez menos, muito pouco. Assim, bebia normal na minha vida, né? Nunca bebi muito, mas hoje em dia, assim, me sinto mal. Hoje em dia, todos os estudos mostram que não tem dose segura de álcool e que não tem benefício. E eu tenho percebido mesmo que me faz mal, sabe? Assim, escolho, assim como o açúcar, eu escolho hoje muito bem os momentos em que eu vou beber. Eu não aceito mais um drink porque, só porque eu tô aqui sem fazer nessa nada. Obrigação. Ou obrigação social, ou porque você me ofereceu, abri uma garrafa de vinho, tô na praia, família. Eu penso, eu quero beber agora? Não quero, eu vou dormir pior, vou não sei o quê. E tem momentos que eu penso e falo, eu quero, eu tô afim, hoje eu tô afim. Então eu bebo com consciência hoje. Isso é importante, porque não traz nenhum benefício, né? Não. As pessoas falam, vou dar uma relaxadinha, não. Pelo contrário, né? Quando a gente fala de sono, o álcool, ele estimula, ele não relaxa. Então, às vezes, você dorme meio chapado, assim, que você acha que dá aquela... Mas ele faz você dormir pior. Eu mal durmo quando eu bebo. É péssimo. Não, e a gente ficando mais velha, a ressaca, meu Deus do céu. Vocês não têm noção, não é? Nossa, dia seguinte você foi atropelada e não tá sabendo. Gente, como eu conseguia, quando eu tinha 20 anos, sair à noite, beber, e no dia seguinte trabalhar 7 horas da manhã. Isso é metabolismo, com certeza. E é hábito também, né? A gente fazia muito mais isso. Hoje em dia é muito raro, né? Maravilhoso. Não, hoje em dia beber e dormir tarde, acabou. Acabou. Posso falar? Não, eu tava escrito que eu perguntei, falei isso, porque eu tinha visto também você falando sobre de álcool e eu fiquei cada curiosa. Vez menos, de vez em quando ainda um pouquinho. Mas é gostoso, não é? Sei lá, no aniversário, foi 50, né, gata? Mas no dia seguinte fiquei péssima. Então bebi pouco e ainda falei, gente do céu. Cami, adorei, também, quero te agradecer, obrigada. beijo. Venha mais. Depois, gente, pra quem não segue a Cami, sigam, porque assim, eu pego várias diquinhas. Aliás, você deu uma receitinha outro dia. Adoro. E espero vocês na semana que vem. Beijos.